Primeiro sinal, Israel voltou a ser considerada uma nação. Uma profecia de 2.500 anos atrás, que muitos diziam ser impossível, no nosso tempo se cumpriu. Isaías 66:8 diz: quem ouviu falar de algo tão estranho? Quem viu uma coisa dessas? Acaso algum país nasceu em um só dia? Alguma nação veio a existir num instante? Mas quando começarem as dores de parto de Sião, seus filhos já terão nascido. Dia 14/5/1948, essa profecia exata se cumpriu. Israel nasceu em um único dia. Uma nação que havia sido dispersa por quase 2.000 anos, agora voltou à vida. Após a destruição do segundo templo, o povo judeu foi disperso, porém algo agora está os trazendo de volta. Em 1967, Israel recaptura Jerusalém pela primeira vez em 2.000 anos. Em 1995, Jerusalém é declarada a capital eterna de Israel. Em 2018, os Estados Unidos declara e reconhece Jerusalém como a capital de Israel. Todas as grandes potências do mundo inteiro agora estão focadas em Israel. Segundo sinal, o retorno em massa para Jerusalém. Deuteronômio 33 diz: então o Senhor, seu Deus, restaurará a sua situação. Ele terá misericórdia de vocês e os reunirá de todas as nações por onde os espalhou. Terceiro sinal, o terceiro templo. Há milhares de anos os judeus esperam por esse grande momento, a reconstrução do santo templo. Uma profecia mencionada no livro de Daniel, no livro de Apocalipse e nas próprias palavras de Jesus Cristo nos diz sobre isso. E agora os preparativos já estão acontecendo. No momento que isso acontecer, um novo capítulo da profecia se iniciará. Daniel 9:27 diz: o governante fará um tratado com muitos por um período de 1 semana, mas depois da metade desse tempo ele acabará com os sacrifícios e com as ofertas, e numa parte do templo ele colocará uma terrível profanação, até que o destino declarado para esse profanador seja finalmente derramado sobre ele. Que figura sombria já está negociando essa aliança mortal? A profecia de Daniel está falando sobre um líder mundial no futuro próximo, que fará um acordo de 7 anos, mas na metade desse período ele vai interromper todos os sacrifícios do templo, e isso significa que o templo deve existir. Que acordo secreto já foi feito para a reconstrução do terceiro templo? As peças já estão em posição. Uma decisão pode mudar tudo da noite para o dia. 2 Tessalonicenses 2:4 diz: ele se exaltará e se oporá a tudo que o povo chama de Deus e a todo objeto de culto, e até se assentará no templo de Deus e se fará passar por Deus. Essa passagem descreve um evento futuro no qual o anticristo se assentará no templo e se declarará o próprio Deus. A pergunta que fica é: como isso pode acontecer, uma profecia escrita nas escrituras, se não houver a construção do terceiro templo? O terceiro templo deve ser construído. E o que devemos saber é que os planos para essa construção já estão em andamento. Isso é uma realidade a qual não podemos ignorar. Está acontecendo nos nossos dias. O Instituto do Templo, uma organização lá de Jerusalém, tem como objetivo reconstruir o Santo Templo. Eles já criaram a Sagrada Menorá de ouro, eles já reconstruíram as roupas do sumo sacerdote, eles já forjaram as trombetas de prata e os vasos do templo. O templo já foi projetado e os sacerdotes já estão sendo treinados. Tudo o que eles precisam é somente a permissão para iniciar a construção do terceiro templo. E antes da construção do templo, eles devem primeiramente purificado de acordo com a purificação de Números 19, encontrado no Velho Testamento, que diz assim: esta é uma prescrição da lei que o Senhor ordenou. Diga aos israelitas que tragam até vocês uma novilha vermelha, um animal perfeito, sem defeito, sobre o qual nunca tenha sido colocado a canga de um arado. Por mais de 2.000 anos, o povo judeu tem procurado uma novilha perfeita, vermelha, que atenda a esses requisitos. E em 2022, algo incrível aconteceu. 5 novilhas vermelhas puras chegaram em Israel, vindas dos Estados Unidos. Essas novilhas estão sendo cuidadosamente observadas pelo sumo sacerdote. Se pelo menos uma novilha dessas 5 permanecer pura até atingir a idade, ela poderá ser sacrificada para purificar o local do terceiro templo. A peça final da profecia está se encaixando. O terceiro templo não é somente uma profecia judaica, é uma contagem regressiva. E essa contagem está acelerando. É um sinal dos fins dos tempos. Os sinais estão aí. Quarto sinal: as nações estão se voltando contra Jerusalém. Nações estão se reunindo para dividir a sagrada cidade. Jerusalém está se tornando o lugar mais controverso da terra. Zacarias 12:3
diz: naquele dia transformarei Jerusalém numa pedra pesada. Todas as nações se reunirão contra ela para tentar movê-la, mas só ferirão a si mesmas. Essa profecia está acontecendo nesse exato momento. Superpotências globais estão se alinhando contra Jerusalém. Todo líder poderoso tem uma opinião sobre o que deve acontecer com a cidade sagrada. E tudo isso está apontando para o cumprimento da profecia. A Bíblia diz que Jerusalém será um gatilho para uma guerra global que está por vir. Porém, já estamos vendo isso acontecer nesse exato momento. Zacarias 14:2 diz: reunirei todas as nações para lutarem contra Jerusalém. A cidade será conquistada, as casas serão saqueadas e as mulheres violentadas. Metade da população será levada para o exílio e o restante será deixado na cidade. E quando as nações se voltarem contra ela, o próprio Jesus voltará. Enquanto todo o mundo conspira contra Jerusalém, a cidade está sendo preparada. As profecias estão se alinhando. O mundo pode pensar estar no controle, mas foi Deus que escreveu o capítulo final. A maior profecia de todas: Jesus Cristo voltará. Zacarias 14:4 diz: naquele dia, seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém. O monte se dividirá ao meio, formando um vale muito amplo, de leste a oeste. Metade do monte se deslocará para o norte e metade para o sul. Quando Jesus Cristo voltar, ele estará sobre esse mesmo Monte das Oliveiras. E quando isso acontecer, a própria terra se dividirá. Será um sinal de que o Rei dos Reis voltou. A ciência comprovou que existe uma falha geológica que passa embaixo do Monte das Oliveiras. Se um terremoto ocorrer, o monte de fato, literalmente, será dividido ao meio, exatamente como a Bíblia diz. Os sinais estão aí. Jerusalém está se preparando e o tempo está se esgotando. Mateus 24:42 diz: portanto, vigiem, pois não sabem em que ocasião o Senhor virá. Jesus está voltando, Jerusalém está se preparando. E quando chegar a hora, a pergunta que fica é: o mundo reconhecerá os sinais ou será pego desprevenido? A Bíblia conta a história da terra do início ao fim. Não existe nenhum livro igual à Bíblia. Nenhum ser humano estava lá no início para saber o que aconteceu e escrever sobre isso. Isso significa que nenhuma pessoa pode contar a história completa de como o nosso mundo começou. Porém, somos as únicas pessoas que sabem como tudo isso irá terminar. Isso nos torna especiais. Jesus, ele não contou sobre o final para os seus seguidores, seus discípulos, pelo simples fato deles estarem curiosos, não. Ele contou para que estivessem preparados quando tudo isso acontecesse. E está acontecendo. A Bíblia está cheia de profecias e previsões do futuro. Há 735 profecias na Bíblia. Um em cada 4 capítulos contém uma profecia. Do início ao fim, a Bíblia é um livro de profecias, embora alguns livros se concentram mais nisso do que outros. Dessas 735 profecias, 596 profecias já se cumpriram exatamente como a Bíblia disse que aconteceria. Isso significa que 81% das profecias bíblicas já aconteceram. Algumas dessas profecias foram escritas centenas de anos antes delas se cumprirem. Se 81% dessas profecias já se cumpriram, não é difícil acreditar que os últimos 19% se cumprirão. Essa é uma taxa de sucesso muito alta, mano. A Bíblia esteve certa em 100% das profecias que já se cumpriram até agora. A maioria das profecias que restam se cumprirem é sobre a volta de Jesus e o que acontecerá depois disso. Então, quantas profecias precisam acontecer até que Jesus volte? Talvez você pergunte. E a resposta é aproximadamente 20. Jesus disse para vigiarmos e orarmos. A pergunta é: vigiar o quê? O que estamos vigiando? Os sinais são sinais. Os sinais estão aí. Em Mateus 24, os discípulos perguntam essa pergunta que talvez a gente faça para Cristo nesse exato momento: quais serão os sinais? E Jesus Cristo responde. Mais tarde, Jesus sentou-se no Monte das Oliveiras. Seus discípulos vieram até ele em particular e perguntaram: diga-nos quando isso tudo vai acontecer. Que sinal indicará a sua volta e o fim dos tempos? Jesus respondeu: não deixe que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Uma nação guerreará contra outra, e um reino contra o outro. Haverá fome e terremotos em várias partes do mundo. Tudo isso, porém, será apenas o começo das dores de parto. Então vocês serão presos, perseguidos e mortos por minha causa. Serão odiados em todo o mundo. Muitos se afastarão de mim e trairão e odiarão uns aos outros. Falsos profetas surgirão em grande número e enganarão muitos. O pecado aumentará e o amor de muitos esfriará. Mas quem se mantiver firme até o fim será salvo. As boas novas a respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo
para que todas as nações as ouçam. Então virá o fim. O dia está chegando, Jerusalém está se preparando, as profecias estão se cumprindo, Jesus Cristo está voltando, os sinais estão aí. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça.